Oi, gente, eu sou Ivonete. Hoje eu trouxe pra vocês esse bolo, né, que eu fiz, decorei. Vocês vão acompanhar a decoração passo a passo, vocês vão ver como é muito fácil. Foi toda feita em chantilly, é uma decoração livre. As flores eu já tinha prontas, são flores de açúcar. A bonequinha também, eu já tinha a bonequinha pronta pra ela ficar sequinha, né, pra estabilizar. Então foi toda feita em pasta americana, tá? Logo aqui abaixo do vídeo tem um livrinho de receita, né, que tem 5 receitas muito boas para vocês, são bolos e recheios que, assim, vai ajudar muito no dia a dia de vocês, tá, pelo rendimento e tudo. Então, não se esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal e ative o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo, vocês receberem aí em casa. Um bolo de chantilly com tema havaiano. Meu bolo já tá colado no prato. O prato já tá colado nessa tábua aqui, que é pra não ter perigo de escorregar nem nada. Eu vou dar uma argamassa levinha branca primeiro pra segurar os farelos e depois eu vou colorindo o chantilly e vou fazendo a decoração. É uma decoração assim, livre. Vamos dizer que eu vou determinar aqui com palito, mais ou menos, o que eu vou usar de azul. Só para ficar fácil, para que vocês vejam. Eu vou fazer um mar. O que eu preciso dele aqui em cima é aproximadamente isso aqui, ó. Né? Então, eu vou pegar aqui. E aqui, mais ou menos. Esse lado, o chantilly, ele vai ser bem aleatório. Vou passar com uma espátula sem me preocupar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com verde nesse resto aqui e com um pedaço aqui. O restante eu vou usar uma farinha de biscoito, tá? Eu vou tingir o verde. Eu vou tingir o verde de uma forma diferente, porque eu não gosto muito de ficar presa em cores, não. Então, é muito ruim a gente ficar dependendo de uma cor. Eu vou fazer o verde com o amarelo e o azul. Para fazer isso, primeiro eu coloco o amarelo. Vou usar o amarelo damasco, porque eu quero um verde bem aberto. E depois eu vou tonalizar com o azul anis da Mix. De novo, eu vou colocar, vou colorir. E só então é que eu vou chegar no ponto que eu preciso, tá? Que é o ponto de bico. Dessa vez a gente vai usar um bico folha, ó. Ele tá um chantilly já, assim, um pouco firme, né? O chantilly, ele bate rápido. Quem chegar a usar, quem tiver aí, pode usar, que ele é muito bom. Mas tem que tomar atenção ao ponto, porque ele chega no ponto rápido demais. Coloquei aqui 4 gotas. Tô falando a quantidade de gotas porque às vezes a pessoa gosta de saber, mas é aquele negócio, vai depender do tanto de chantilly que vocês estiverem usando e do tom de verde que vocês querem, tá? Eu quero um bolo mais alegre, que eu vou usar umas florzinhas de cores mais fortes. Vou usar uma espátula aqui, um pão duro, que é pra pegar uma coloração melhor. Porque aqui, ó, a gente raspa bem. E o que ficar no fundo de branco ou amarelo a gente consegue pegar. Se forem usar o chantilly e já for colorir, é só bater ele um pouquinho mais mole. Deixa ele mais mole, se não quiser hidratar, tá? Eu vou colocando e tonalizando, porque o que vai definir o tom do meu verde vai ser o amarelo. O azul, ele vai entrar só pra tonalizar. Vou começar a colocar o azul para eu começar a ver o tom de verde que vai dando. Eu quero o verde um pouquinho mais forte. Então, eu vou colocar um pouco mais de amarelo e mais uma gotinha de azul. Não gosto de fazer cor muito forte demais, não, porque a criança é pequenininha. Coloquei 4 gotas do amarelo, mais uma do azul. Deu esse tom de verde. Vou chegar aqui e vou olhar. Ainda tá um pouquinho claro. Vamos chegar mais um pouquinho para escurecer por causa do azul.
Isso aqui não adianta querer correr, querer fazer mais rápido, porque não tá certo, porque é isso mesmo. Seria mais fácil colocar o verde? Seria. Mas eu ia ter que tonalizar do mesmo jeito com o amarelo, se fosse o caso, pra chegar no tom de verde que eu preciso. Ó, tá num tom de verde bom. Eu só vou deixar ele um pouquinho mais nude, que eu vou pingar só um pouquinho de marrom aqui, que é pra quebrar um pouco. Usando o mix também. Sempre que forem usar, gente, agitem. Eu gosto só de quebrar um pouquinho, porque como é uma vegetação de praia, nem sempre ela é tão viçosa. Aqui, olha, tá? Deu um verde bom pra eu trabalhar. Poderia ter sido mais forte? Poderia, tá? Poderia colocar o outro verde aqui, no caso, se for querer um tom mais forte, também pode. Verde hortelã. Eu vou usar esse, eu vou usar uma manga de confeitar com o bico folha. Esse bico meu, ele é antigo. Ele tem mais de 35 anos. Então, ele só tá escrito assim, 70. Mas é um bico folha grande. Nesse caso, pro tipo de decoração que eu vou fazer, às vezes o corante não dissolveu todo, igual o caso do marrom, por exemplo. Não tem problema por causa da folhagem. A folhagem ela é irregular mesmo, ó. Certo? A gente vai fazer uma decoração também aleatória. Eu simplesmente vou subindo o bico e vou fazer, subindo aqui, depois eu vou fazer umas folhagens aqui. Ó, se vocês observarem, tá vendo essas gretinhas aqui assim? Isso aqui a gente tampa. A gente pode vir com bico, como é folhagem. Deixa eu ver se dá pra vocês verem como foi feito. Ó, a gente sobe e simplesmente faz isso, ó. Caiu, não tem problema, tá? Porque aqui, ó, eu vou olhando. Opa. Beleza. Eu vou pôr agora um pedacinho aqui, que é o biscoito, e o restante eu vou completar com o restante do chantilly. Isso aqui é biscoito tipo maisena. Eu vou pegar com uma colher e eu vou jogar onde eu quero que pareça que é a areia da praia. Poderia ter colocado açúcar também. O que que acontece? O chantilly é úmido, não acho que seria uma boa pedida não. Com o açúcar vai pegando umidade e fica muito doce. Não acho interessante não. A gente tem que procurar deixar sempre com menos açúcar. Aqui já tá. Vou mais um pouquinho.
Como é uma vegetação, eu vou começar de cima para baixo para as folhagens se sobreporem. Aqui. Faltou um pouquinho. É só eu chegar a praia pra cá. Tirar leite de pedra, né, gente? Mas é isso aí. Bom, aqui tá por enquanto, tá no jeito. Agora eu vou colocar um pouquinho de chantilly branco aqui. Vou colocar com um saquinho, nem vou usar um bico. Saquinho de supermercado. O que que acontece? Eu não gosto de ficar muito preso para bico, ainda mais esse tipo de bico que a gente usa, que no caso aqui seria o perlê. Às vezes a gente perde muito bico assim e não tem necessidade. Sujar uma manga por causa de um pouquinho é besteira também. Então, não precisa. Ó, ele tem essa beiradinha que eu vou cortar para facilitar. Apesar que não vai influenciar muito. Vou usar um pincel que é fácil para vocês conseguirem ir perto. Esse aqui é aquele pincel que a gente compra na loja de material de construção tem. É o Tigre, tá? Já deu pra ter uma ideia o que que é isso, né? É a espuminha que vão se formando à medida que a onda vai avançando pra praia. Vou pôr aqui um pouquinho de água, só para o meu pincel não ressecar. Isso aqui é bacana, tá? Esse efeito. Que é a mistura, acho que dá para que vocês vejam aí, ó. É a mistura da água, né, com a espuma. O importante é sempre limpar o pincel para não levar carga de azul de novo. Ó. Ah, não tem pincel. Dá pra fazer com palito ou com uma espátula, um garfo, uma colherinha, daquelas colherinhas de café, de sobremesa. Também dá pra ser feita. Depois eu vou colocar na lateral também, porque como a ideia é fazer de conta que o mar lá vai pro lado de cá fora, então... Ó. Aqui pode puxar assim, ó, que dá um efeito muito bacana, parecendo mesmo que são os movimentos da onda. Só não pode afundar muito, para não mostrar o bolo que tá no fundo.
quando o branco se mistura no azul, dá a impressão que a espuma volta um pouquinho daquela mistura bonita do azul com o branco vem marmorizando, então dá um efeito bem bacana quando a gente olha assim, quando vê o bolo num todo. Deixa eu virar aqui, gente, porque senão eu não enxergo. Pode também dar movimento, assim, olha, em movimentos circulares, ó. Fica muito bacana. Ó, o que que acontece? Aqui a gente acompanha o bolo redondo, então a gente vai acompanhando a extensão, tá? Porque não vai ter jeito, eu vou ter que virar pra mim. Mas é o mesmo processo que nós fizemos aqui em cima. Depois eu viro para que vocês vejam. Se não quiserem colocar na lateral assim, não precisa. Esse aqui é porque faz de conta que a minha praia é uma praia bem... Ainda tá bem no rasinho ainda. Apesar que mar adentro também dá espuma, de todo jeito dá. Se a pessoa não quiser ter trabalho e colocar só em cima, pode deixar o azul depois, só como se fosse já uma extensão maior de mar, tá? Ó. Viu? Agora eu vou colocar umas florzinhas nessa parte verde, aqui na beiradinha também. E depois vou colocar uma bonequinha. Eu vou fazer um coquinho, umas coisinhas assim. Eu tenho umas florzinhas assim, vou colocar aqui, só pra dar vida, não que tenha algo assim muito a ver. Pra ajudar a complementar o cenário. Eu tenho uma outra coisa aqui, folhas, tá? Algumas já estão assim no arame, ó, só vou colocar aqui. Depois eu viro pra vocês, porque senão eu perco o foco.
Ó. Eu tenho uma bonequinha que eu fiz. Eu vou colocar um palitinho nela. Na verdade, eu vou pôr 2 palitinhos. Viu? Que agora é aquela história. Vamos ver o que se pode colocar mais para enriquecer, para complementar. Isso é pasta americana, tá, gente? Essas folhinhas são folhinhas que às vezes eu faço, eu deixo a mais. Que aí, numa hora dessa, ajuda muito. Ela fica sequinha, é pasta pura mesmo. Quem quiser guardar por mais tempo, pode usar um pouquinho de pastilhagem ou de massa elástica para poder ajudar a firmar, né? Que aí seca mais rápido. Assim, em silêncio, é porque eu fico pensando. Como diz os meus meninos, eu entro em alfa, aí eu não consigo conversar muito. Falta colocar um miolinho nas menininhas. Agora é só colocar um confeitozinho nas florzinhas, um pouquinho de glacê verde, vou até usar ele mesmo, pode usar branco ou na cor da flor, é só pra mim colar a bolinha. Tem coisa que à medida que a gente vai fazendo, é que a ideia vem surgindo e vai aparecendo, aí a gente vai vendo, ah, eu tenho isso, vai ficar bom aqui, ah, eu tenho aquilo, vai ficar bom aqui. É assim que funciona, mais ou menos. Como isso aqui era para lembrar um hibisco, que é uma flor muito comum lá, mas tem que colocar aquela parte do meio e aquele ali envolve um pistilo, envolve coisa que não é comestível, então eu vou colocar um confeitozinho perolado, que isso aqui é aquele confeito Powerball, e é branco, eu passei um peroladinho nele branco, é só para realçar por causa da cor. Essas bolinhas têm disso, elas têm vontade própria, nem sempre ficam no lugar que a gente quer. Essa aqui eu vou deixar. É o seguinte, é pasta americana e é chantilly. Esse bolo vai ser entregue daqui a pouco. Então, não tem problema. A massa é verde, também não tem problema. O que que acontece? Se deixar muito antes, corre o risco de manchar. Por exemplo, se o chantilly fosse claro, aí correria o risco de manchar. O ideal era colocar bem pertinho. Poderia decorar o bolo todo, deixar do jeito que eu fiz. E na hora de colocar as florzinhas, colocar pertinho de sair, só as florzinhas. Porque como é só colocar e ajeitar, não tem problema, tá? Isso que eu tô usando é um glacê real, poderia ser um creme de manteiga também. Ou então fazer uma pastinha com a própria pasta na cor, o amarelo, põe um pouquinho de água, amolece a pasta e faz... o pessoal usa o termo melequinha. É meio esquisito, mas
fica uma coisinha molinha, visguenta, que é a própria pasta diluída, também é uma excelente cola para quem não quer usar glacê real ou não tem muita habilidade com glacê real. E pronto, tá aí o nosso bolo. Se quisesse, como é criança, e eu já coloquei a menininha, já coloquei bastante flor, e como a criança realmente ela é pequenininha, mas quem quisesse também poderia, por exemplo, tirar um pouco da vegetação, deixa só um pouquinho de verde, colocaria tipo aqui um coco, um abacaxi modelado, por exemplo, bananas, né, porque usa muito, são frutas tropicais, mamão, poderia também estar abusando. Eu só quis dar uma ideia mesmo de praia, que a mãe mandou uma foto um pouco parecida com essa, então só também para não ficar uma coisa muito pesada, muito carregada, certo? Nosso bolinho tá pronto. Viram como é fácil? Rapidinho, rapidinho, sem muito esforço.